Amigos queridos, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Queremos agradecer a José Alberto, presidente da Comunidade Espírita Nova Era, que nos convidou para esta conversa boa, para esse encontro de almas. E queria agradecer também à Rádio Transvale FM 107.1, que está transmitindo esta nossa conversa. A Rádio Transvale, a princesinha do Vale. Muito obrigada, meus amigos, ouvintes da Rádio Transvale FM. E a todos vocês da Comunidade Espírita Nova Era. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de esperança, de aprendizado que possa nos enaltecer a alma. Porque se estamos a caminho de uma nova era, precisamos sim aprender cada vez mais coisas boas, coisas que nos engrandeçam, deixando para trás um passado ainda complicado, carregado de dificuldades. E nessa caminhada nós vamos uns com os outros, através de uma conversa nobre, de uma conversa boa. Nós vamos nos alimentando e deixando para trás o homem velho, e vamos vestindo o homem novo. Por isso que nesta hora em que estamos aqui reunidos, todos nós, vamos pensar e desejar coisas boas para a nossa terra. Vamos pedir a Deus que abençoe o nosso planeta, que espalhe sobre ele a saúde, a resignação, o consolo para todas as almas que sofrem. Nesta hora, o nosso coração, ligado ao pensamento maior, o pensamento divino de Deus, estamos projetando o desejo de paz, de harmonia, de cura para toda a humanidade. E assim, nós pedimos que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. Esta conversa que José Alberto nos propôs e que ele, bem sintonizado com a espiritualidade, com Deus, sabe das nossas necessidades e sabe também das dúvidas que assolam a nossa alma. Por isso, ele nos convidou para falar do tema Por que sofremos? Quem de nós, meus amigos, não se perguntou ainda por que sofro? Por que comigo? Por que certas coisas me acontecem? Será que tenho uma forma de evitar o sofrimento? Seja qual for a classe social, meus amigos, a dificuldade chega. Nenhum de nós podemos viver sobre a face da terra sem esses problemas que assolam os nossos corações, sem essas dificuldades que batem à nossa porta, sem as preocupações do dia a dia, sem as lutas que formam a vida na Terra. E assim vem a pergunta, por que sofremos? E todas as religiões tentam responder a esse questionamento da humanidade. Quando não é a religião, vêm os estudos, os psicólogos, os psicoterapeutas, todos buscam responder por que nós sofremos. Por que uns sofrem mais do que outros? Por que as dificuldades para certas pessoas elas são crescentes e para outras elas acontecem, mas acontece de maneira mais amena? Mas verdade é que todos nós, no planeta Terra, enfrentamos lutas e dificuldades. E precisamos desta busca, desta união, destas conversas que possam nos esclarecer. Precisamos continuar questionando e querendo entender a nossa vida na Terra, porque é nessa busca que nós evoluímos, é encontrando respostas para as nossas dúvidas que nós saímos do engano, das ilusões, e nós vamos firmando os nossos passos na terra, mas passos firmes. Vamos trabalhando dentro de nós uma coerência
e abraçamos também, através do entendimento, uma fé sólida, uma fé raciocinada, e vamos entendendo através das respostas que encontramos e da análise, porque é preciso tudo que nós ouvimos, nós precisamos passar coerentemente pelo crivo da razão. Como Kardec costuma dizer, que só é inabalável a fé que tem a capacidade de encarar a razão em toda a época da humanidade. Então nós precisamos desse aprendizado com firmeza, com certezas, para que essas dúvidas retiradas nós possamos nos apresentarmos de maneira firme, dizendo: eu acredito porque analisei. Eu abracei essa resposta, abracei esta ideia, porque dentro da análise que fiz, eu encontrei coerência, eu encontrei caminhos que me levasse a solidificar em mim essas informações que me chegaram. Por isso a pesquisa é importante, por isso o estudo é importante, e todo o trabalho que Allan Kardec fez para nos trazer a doutrina espírita foi baseado em pesquisa, em perguntas e respostas, em análise profunda. Ele repetia as perguntas para os espíritos, ao ponto dos espíritos dizerem: já vos disse. E ele repetia, porque ele queria ter certeza e ver também se não haveria, entre uma resposta e outra, algo de falso, porque ele queria trazer para nós uma verdade e queria também ter a certeza de que estava lidando com espíritos que eram trabalhadores. E é um aprendizado para nós também, para a vida. Nós devemos questionar, nós devemos buscar, nós devemos querer saber sempre, porque é essa dúvida, esse questionamento que nos impulsiona para frente, que gera o progresso. Diz que quem não pergunta já sabe tudo. Então, como nós não sabemos tudo, nós precisamos perguntar. E vamos lembrar do filósofo, que mesmo sabendo, ele dizia o quê? Só sei que nada sei. E continuou na sua busca de conhecimento. O conhecimento não pode parar. Esse desejo de buscar, essa ânsia de saber, ela deve morar constantemente em cada um de nós. E assim, Kardec, ele fez as perguntas constantemente aos espíritos e houve respostas, sim. Por isso que todos os livros da doutrina espírita, ele vem nos esclarecendo sobre a vida na Terra, sobre a vida após a morte, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas, sobre as nossas dificuldades. Qualquer livro que nós pegarmos da doutrina espírita, nós vamos ver que em algum trecho ele vai trazer para nós a parte moral, a parte que mexe com as nossas estruturas, que busca em nós o despertar da consciência para que nós possamos modificar a nossa forma de viver através do aprendizado. Então nós vamos encontrar na doutrina espírita resposta praticamente para tudo. Costumo dizer que quando nós estudamos essa doutrina, nós passamos a ser psicólogos de nós mesmos. E assim nós vamos ao nosso tema. Por que sofremos? Por que, meus irmãos, nós sofremos? Se Deus, ele é infinitamente bom, se Deus é misericordioso, criaria ele os seus filhos para o sofrimento? Tenho certeza que nesse período que estamos vivendo agora de pandemia na face da Terra, esse questionamento ele está sendo muito utilizado. Essas dúvidas elas estão vindo de uma maneira crescente, porque nós estamos enfrentando dor e sofrimento sem entender a visão espiritual de tudo isso, sem entender as razões pelas quais nós estamos passando. Respostas que sejam precisas e claras, porque é fato que dizemos, estamos passando porque precisamos. Sim, mas por que precisamos? Àqueles que não conhecem a doutrina espírita, a dúvida cresce ainda mais. E o trabalho da doutrina espírita é esclarecer. Por isso é gratificante toda a conversa boa, toda a conversa de esclarecimento,
Por isso, é muito bom este trabalho que é feito pelas casas espíritas, porque o papel das religiões é lançar luzes sobre a mente humana, lançar esclarecimento. Por isso que se diz, religar a religião, ligar o homem a Deus, abrir essa consciência, abrir o ser para o divino, para que esse divino, penetrando a criatura humana, ela possa viver em harmonia sobre a face da terra, lidando bem com as suas dificuldades e também com as suas conquistas. Então vem a doutrina espírita para nos explicar por que nós sofremos. E as pesquisas de Allan Kardec realmente nos trouxe assim um manancial de respostas para que nós possamos respirar fundo e continuarmos na nossa caminhada em busca da evolução, em busca dessa reforma íntima que é a conquista de valores morais. Então os espíritos responderam para Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno, na Gênesis, em obras póstumas, ou seja, em todos os livros nós vamos encontrar referência à parte moral, a parte que nós devemos realmente nos voltarmos para, através deste estudo, nós começarmos a nossa obra de aperfeiçoamento. Depois dos livros da doutrina espírita, nós vamos encontrar toda a literatura também de Divaldo Franco, através de Joana de Ângeles, entre muitos e muitos espíritos. Vamos encontrar Manuel Filomeno de Miranda, vamos encontrar Chico Xavier, trazendo também toda uma gama de esclarecimento. Todos eles, todos esses médiuns e espíritos, num trabalho harmônico para nos auxiliar na caminhada na Terra. E nós precisamos aproveitar isto. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar, nós precisamos questionar. E aí vamos lá para o Evangelho. O Evangelho tem um capítulo intitulado Bem-aventurados os aflitos. É o capítulo 5 do Evangelho. E neste capítulo, do início ao fim, nós vamos encontrar lições explicativas para a razão do nosso sofrimento, ou as razões para as nossas dores. E logo na abertura do capítulo, nós vamos encontrar, vejam bem, a justiça das aflições. Na sequência, vamos encontrar causas atuais das aflições. Em seguida, causas anteriores das aflições. E vamos também nos deparar com as explicações referentes a bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Vem o Livro dos Espíritos também, em algumas das suas perguntas e respostas, trazendo esta parte aonde Kardec pergunta por que nós sofremos. Quais as razões de tanto sofrimento sobre a face da Terra? E o Espírito de Verdade, ele responde que o motivo de nossas dores está em nós mesmos. Olha que resposta, meus irmãos. Uma resposta de impacto. Sofremos porque nós somos os artífices, os construtores do nosso destino. E não sabemos muitas vezes escolhermos o caminho correto para evitar a dor e sofrimento. Mas muitas vezes o sofrimento vem e independe da criatura. E por mais que ele esteja fazendo a coisa correta, o sofrimento lhe chega.
Por que isto? Vamos estudar. Primeiro, Deus nos criou simples e ignorantes, para que assim nós pudéssemos, através do esforço, através do trabalho, através das nossas escolhas, ganharmos conhecimento, virtudes, através do nosso próprio esforço. Alguns dizem, não seria mais fácil que Deus nos tivesse criado perfeitos? Mas a doutrina espírita diz para nós que, se fôssemos criados perfeitos, nós não teríamos o prazer da conquista. Nós seríamos apenas autômatos. Seríamos como robôs, apenas fazendo a vontade de alguém que nos moldou. E Deus, Ele quer que nós cresçamos para o bem, para o amor, para as qualidades positivas, através de uma consciência, que nós possamos dizer amanhã, eu me reformei, eu trilhei este ou aquele caminho e pude colher os frutos da minha boa caminhada, da minha boa semeadura. Por isso nós não fomos criados perfeitos, porque Deus não quer máquinas. Deus deseja seres humanos, fazendo um bom uso do seu sentimento, do seu raciocínio, crescendo em sabedoria. Então vem a justiça das aflições, aonde tudo tem uma explicação e uma razão de ser. E o Livro dos Espíritos, quando dá essa resposta a Allan Kardec, de que nós somos os construtores das nossas dores, ele prossegue dizendo que basta que interroguemos a nossa consciência diante de certos comportamentos, diante de certas atitudes, de certos pensamentos. Mas, para que fique bem claro, nós voltamos àquele ponto que diz, sim, mas fulano estava fazendo tudo certo. E, no entanto, ele foi surpreendido por um acontecimento na sua vida inesperado, por um amigo que não o valorizou, por isto ou aquilo que desandou a sua vida. E que pessoa boa! Ele é, ela é. Aí vem a doutrina espírita num passo a passo. Dentro do que nós dissemos, das causas anteriores das nossas aflições. Nós estudamos que estamos reencarnados na Terra. Temos no aprendizado a certeza de que esta não é a nossa primeira reencarnação. Que nós já tivemos outras existências. Que nós já tivemos outras existências. E nessas existências que nós tivemos, nós fizemos uso do nosso livre-arbítrio, porque somos criados simples e ignorantes, mas Deus nos concede o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. E muitas vezes, nessas existências passadas, nós desrespeitamos as leis de Deus e dos homens. Nós faltamos com amor ao semelhante. Nós, muitas vezes, traímos, vilipendiamos, desrespeitamos o outro. E fomos cometendo tudo isso em nome de um orgulho exacerbado, em nome da vaidade. E fomos criando, assim, dívidas que nós precisávamos pagar. Não é assim aqui, quando a gente compra algo parcelado, nós não precisamos pagar? E ainda que não seja parcelado, quando nós compramos algo e dizemos, tal dia eu pago, se nós não pagarmos, aquela dívida ela não vai ficar ali correndo juros? E nós podemos agravar a situação se não formos conversar, se não formos buscar uma forma de dividir esta dívida, de pagar aos poucos. A mesma coisa, somos nós na nossa caminhada na Terra. Tivemos outras existências e incorremos em faltas. E essas faltas,
elas precisam ser resgatadas. Essas dívidas precisam ser sanadas. No mundo espiritual, nós tomamos consciência do erro que praticamos e rogamos a Deus uma nova oportunidade na Terra. Pedimos para reencarnar e conviver novamente com aquelas pessoas às quais nós prejudicamos. Ou também aquelas pessoas com as quais nós demos certo. Porque a vida, ela é uma construção, a depender da nossa escolha, de coisas boas e de coisas ruins. Nós sempre construímos o caminho, florimos ele através da semeadura, ou nós podemos colocar espinhos também. Bom é quando nós buscamos o caminho do meio, que é o caminho do equilíbrio. Então nós, contraindo essas dívidas em vidas passadas, nós pedimos oportunidade para resgatá-las hoje. E reencarnamos então no planeta Terra novamente, com uma consciência maior do bem e com uma disposição de quitar a dívida que contraímos. É assim que nós, às vezes, nos pegamos em situações difíceis aqui e não sabemos por quê. Mas, na verdade, é a oportunidade de sanar a dívida que ontem contraímos. Olha como é importante aprender que as dores, que às vezes nós não encontramos solução, são aquelas famílias que vêm entrelaçadas e que é preciso exercitar paciência, exercitar amor para voltarem a viver e exercer a lei de amor. São aquelas situações profissionais que a pessoa leva uma vida inteira buscando um caminho aqui e ali e às vezes não consegue fazer deslanchar da maneira que desejaria. Da maneira que deseja. Mas ela se desenvolve da maneira que é preciso para o engrandecimento da criatura. Aprendizado. Às vezes é preciso a dor para que nós possamos acordar para a vida. Aquilo que o Evangelho diz, a dor é bênção que meu Pai envia para seus eleitos. Sofremos porque buscamos o sofrimento. Não é Deus que nos impõe. Deus permite que aconteça para que nós nos reajustemos à lei da vida. E assim nós vamos encontrar as causas anteriores das nossas aflições. Aflições que não têm uma resposta aqui, olhando em torno de nós, não conseguimos perceber por quê. Mas quando a doutrina vem e abre a nossa mente e retira de nós o véu da ignorância, nós vamos percebendo, isto que eu não consigo resolver, tenho intrincado lá atrás. E eu preciso ser forte, e eu preciso ser resignado, e eu preciso ser corajoso para transformar o que hoje eu não posso em minha vida. A aceitação que faz com que as dores elas se acalmem, mas uma aceitação ativa não é aquela aceitação, é a vontade de Deus e ponto. Não. A aceitação dentro da compreensão. Passo por isso, mas irei trabalhar e através do trabalho, através da minha fé, da minha mudança de conduta, eu posso reverter este quadro. Porque tudo depende da nossa posição diante da vida, do nosso posicionamento diante dos acontecimentos. Então nós vimos causas anteriores das aflições. As aflições que nós contraímos lá atrás, ou seja, vivemos do jeito que queríamos lá atrás, não respeitamos, não ouvimos os conselhos, aquela coisa, sabe, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero? Certo. A vida é nossa, fazemos dela o que quisermos, mas nós também teremos que ser responsáveis o suficiente e corajosos também para enfrentarmos as consequências que há de vir daquela nossa independência, daquela nossa teimosia. Então, vivemos uma existência onde não nos ajustamos com a lei de amor e reencarnamos hoje para ressarcir, para refazer,
para consertar aquilo que ontem nós desarrumamos. Aí nós vamos, nesta caminhada, encontrar também as causas atuais das nossas aflições, que são aquelas aflições que nós poderíamos passar sem ela e não passamos porque nós não escutamos a voz do bom senso que mora conosco. Às vezes a consciência nos diz: não faça, não vá, não diga. E nós não obedecemos, porque, como diz os espíritos lá, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz que o orgulho e a vaidade, que são as chagas da humanidade, elas nos tomam e nós vamos vivendo a vida de uma maneira tão prepotente, tão vaidosa, que não prestamos atenção no abismo que cavamos ante os nossos pés. Causas atuais dos nossos sofrimentos são as coisas que nós criamos aqui, agora, que nada tem a ver com o passado. Nós já trazemos uma cota de lá, mas chegamos aqui, nós vamos aumentando esta cota de sofrimento através das nossas atitudes. Vamos abraçando o ciúme, a inveja. E há espíritas que ainda diz: mas menina, não tem problema não, é apenas uma inveja branca. Não existe cor para a inveja. A inveja é a inveja e ponto. O que nós precisamos é desenvolver os nossos valores. É ter um cuidado maior com as nossas vidas. Por onde andamos, o que fazemos, de que maneira fazemos. Neio Lúcio, no seu livro Jesus no Lar, ele diz que um dos maiores problemas nossos com relação à dor que nos abate é de nos preocuparmos muito com a vida do outro e esquecermos da nossa. E aí ele vem e conta a historinha de um rei que tinha 3 filhos e, havendo uma festa num outro condado, ele manda os filhos, cada um levando um presente para o rei daquela localidade. E ali um dos filhos leva uma corça, um animalzinho, o outro leva um vaso precioso e o terceiro leva um bolo. E no caminho, até chegar a este condado, esses 3 irmãos, eles vão se desentendendo, porque cada um quer ensinar ao outro como carregar o presente que levavam. O primeiro, que levava a corça, queria fiscalizar o que levava o vaso na maneira com que ele carregava. O que levava o vaso queria ensinar ao que levava o bolo como ele deveria sustentar o bolo para não cair. E o que levava o bolo queria ensinar como o seu irmão deveria segurar o animalzinho para que ele não fugisse. Ou seja, nesta preocupação um com a vida do outro, chega um trecho da estrada aonde um deles, fala com relação à forma com que o outro está carregando o bolo, de tal maneira que o outro se assusta. E no susto, o bolo cai e se espatifa no chão. Vendo isso, aquele que levava o vaso precioso corre para segurar. Quando corre para segurar e ajudar o irmão para o bolo não cair, o vaso escapole das mãos e também se espatifa. O que levava o animalzinho, com a queda do vaso precioso ao chão, o animal se agita, se assusta e escapole das mãos do terceiro irmão. E assim, todos 3 perderam as preciosidades que levariam para o rei de presente. E Neio Lúcio vem e fecha a história dizendo que o maior problema da humanidade é de preocupar-se com a vida do outro ao invés de preocupar-se com a sua. Que enquanto ele se preocupa com a vida do outro, a dele fica a desejar. E o invejoso, o ciumento, ele esquece da sua própria vida. O maledicente, ele esquece da sua própria vida para fiscalizar a vida do outro, esquecendo que nessa fiscalização
ele está imantando-se de uma vibração negativa, que ele está chamando para si comprometimentos desnecessários, porque pela maledicência, pela preocupação com a vida alheia, nós prejudicamos muitas pessoas. Nós vamos gerando problemas em muitas famílias, porque não temos o conhecimento da verdade real. E na maioria das vezes nós saímos culpando a todas as criaturas, a todas as pessoas. Nós estamos vivendo hoje o problema da pandemia, e a pandemia de quem é a culpa? Por que nós estamos sofrendo tudo isso? É castigo de Deus? Não, não é castigo de Deus. É a nossa semeadura. Nós semeamos os problemas que hoje nós estamos vivenciando. E precisamos nos modificarmos para transformarmos as coisas em torno de nós. Sabemos agora, meus irmãos, que sofremos porque prejudicamos outras criaturas em vidas passadas. Então nos encontramos hoje com um sofrimento que às vezes queremos fugir dele e não podemos. Sabemos também que temos o sofrimento, as causas atuais desses sofrimentos pelo nosso comportamento daqui, agora, do hoje. Das coisas que nós poderíamos deixar para lá e não deixamos. Do silêncio que nós poderíamos fazer e não fazemos. Das coisas que nós, se diminuíssemos o orgulho e a vaidade, poderíamos transformar. Do perdão que nós não queremos dar de forma alguma, porque o outro errou e nós sentimos que o nosso amor próprio foi ferido e não queremos baixar a cabeça e não queremos refletir em torno da paz, da construção de equilíbrio que é necessário que seja feito. Esse equilíbrio, ele se faz necessário em nossas existências. O controle emocional, para que não sejamos pessoas impulsivas. Sabe aquela musiquinha lá de Emílio Santiago, que diz: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. É isso. Quando nós não pensamos, o nosso corpo ele padece. Deixemos as pessoas seguirem os seus caminhos. Sejamos agentes aconselhadores, mas nunca de uma interferência prejudicial. Se não pudermos ajudar o outro, que nós não atrapalhemos a sua caminhada. Que nem tudo que nós enxergamos, meus irmãos, é verdade. Nós estamos vendo aí a questão da fake news. Estamos vendo o prejuízo que tem causado a toda a humanidade, levando pessoas até ao desencarne. Sofrimentos que nós estamos criando aqui agora, que não tem nada a ver com o nosso passado. Nós estamos hoje na Terra, criando mais problemas atuais para resolver amanhã do que resgatando o que fizemos ontem. Então nós precisamos abrir os nossos olhos para a postura que nós devemos ter aqui e agora. Por que sofro? E o que posso fazer para deixar de sofrer? Como eu posso construir a paz? Como eu posso viver a felicidade relativa aqui nesta terra, sendo mais humano, sendo mais solidário? O mundo hoje precisa de cada um de nós para que o sofrimento ele seja abrandado. Se tomamos consciência de que somos nós, os gestores das dores no mundo, precisamos trabalhar inversamente e nos tornarmos orientadores, conscientes, levando a palavra, mas a palavra sã, independente da religião que nós tenhamos, caríssimos. Nós estamos aqui para praticar o bem. Fomos talhados para isso. Não estamos aqui para sofrer e penar, não. O sofrimento ele ainda faz parte da nossa vida ou das nossas vidas por uma necessidade de aprendizado.
porque é preciso que nós consertemos aquilo que nós desarrumamos um dia. Então é através da dor, é através do sofrimento, muitas vezes, que nós nos quitamos com a lei e também passamos a respeitar a dor do outro. É através do sofrimento, por isso, meus irmãos, Jesus nos disse com muita sabedoria: daqui não saireis sem que pagues o último centavo. Por que sofremos? Sofremos porque erramos. Por que sofremos? Estamos sofrendo hoje também para que, através desse sofrimento, nós apaguemos o erro passado e nos libertemos. Por que sofremos? Sofremos muitas vezes hoje porque não estamos aprendendo, baixando o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, para dividirmos aquilo que possuímos com quem tem menos, para perdoar aqueles que muitas vezes nos ofendem, mas nem têm noção que nos ofenderam. Às vezes são criaturas em torno de nós, atormentadas, querendo apenas atenção, querendo que nós possamos dar um pouco daquilo que possuímos para elas, e nós não entendemos e vamos criando conflitos no planeta, conflito em torno de nós. Costumo dizer que ultimamente até as pessoas em um grupo de WhatsApp, elas estão se desentendendo, quando nesse período de pandemia todos devem estar unidos por um só pensamento de paz, de amor, de concórdia. E há pessoas que se desentendem porque alguém falou alguma coisa e a entonação com que o outro falou, meu Deus, vamos sair do julgamento, vamos deitar essas armas e vamos levantar a bandeira do amor, a bandeira da paz. Precisamos entender que as guerras, os conflitos entre os povos na sociedade não trazem luzes para ninguém, só trazem dores, sofrimentos. E nós estamos vendo aí o sofrimento causado pelo nosso desamor, as dores batendo nas portas de todos, sejam ricos, pobres, brancos, negros, religiosos de todos os matizes. Precisamos entender que para acabar com o sofrimento, com a nossa dor, precisamos perceber que somos um só povo, filhos de Deus. Precisamos entender que estamos aqui para trabalharmos uns pela melhoria dos outros. E agora nós estamos sendo chamados, sacudidos a perceber uns aos outros. Observemos quantas criaturas aí estavam, meus irmãos, vivendo alheia da sociedade, alheias do conhecimento da sociedade, pessoas invisíveis, mas numa necessidade tamanha. Não importa que ali seja a lei de causa e efeito se processando, porque ela se processa na vida de todas as criaturas. Importa que nós precisamos fazer algo. Quer deixar de sofrer? Ame. Quer deixar de sofrer? Perdoe. Quer deixar de sofrer? Seja solidário, seja fraterno. Abra o coração para que esse coração sinta piedade, compaixão e misericórdia. Quer deixar de sofrer? Ouçamos a palavra do Cristo quando ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E ele diz, quando nós cansamos de sofrer e passamos a entender a mensagem de vida, a mensagem do dever cumprido, o compromisso com a dignidade, com a honestidade, quando nós entendemos tudo isso, a sonoridade das palavras do Cristo chegam até nós e ganham força. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo, ele é leve, e o meu jugo, ele é suave.
Quando nós começamos a respeitar as leis da vida, respeitando a lei dos homens e as leis de Deus, a vida se modifica para nós. O quadro é outro. As dificuldades, elas não deixam de acontecer, porque estamos num planeta de provas e de expiações. Estamos caminhando de braços com o bem e com o mal. Mas as nossas dores, elas se transformam porque nós aprendemos a olhar para elas. Aprendemos a valorizar aquilo que merece valor e passamos a amar indistintamente. E amar indistintamente, meus irmãos, significa entender que o nosso direito ele termina quando começa o do nosso semelhante. As nossas dores elas diminuem quando nós entendemos a palavra do Cristo. Faça ao teu semelhante aquilo que você gostaria de receber. E por termos de respeitado essa norma de vida, nós estamos hoje querendo por todos os caminhos encontrar uma saída. E a saída para tudo isso que estamos vivendo está estabelecida na lei de amor. Então, meus caríssimos irmãos, amigos diletos do coração, vamos trazer Jesus para perto de nós. Não Jesus para que nós passemos a adorá-lo, não, mas um Jesus ativo, um Jesus que trabalha e que as suas orientações, elas descortinam o horizonte e nos tiram da ignorância, nos retira das ilusões, retira de nós também os medos, as angústias e faz com que nós passemos a dar passos firmes em direção ao futuro, a um futuro melhor, a um futuro onde nós estamos hoje aqui no presente aprendendo a lição do amar mais, aonde estamos aprendendo a lição do respeito e do exercício pleno da caridade, aonde estamos sendo solidários com inúmeras famílias que hoje padecem. É assim que nós vamos construindo esse futuro de luz. É assim que nós vamos nos aconchegando sob a fala de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Seremos consolados nas nossas aflições a partir do momento em que entendemos e colaboramos para amenizar as dores daqueles que nos cercam. E aí nós vamos entendendo que só o amor é capaz de fazer a diferença em nossas vidas. Queremos as nossas dores diminuídas? Vamos amar. Porque a canção já diz, não é, meus irmãos? Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Vamos amar, porque o amor, ele cobre a multidão dos pecados, já nos disse Jesus. E é esse amor que fará a transformação das nossas reencarnações, aonde elas não serão mais tão sofridas, mas serão reencarnações aonde nós passaremos a trabalhar para o progresso da humanidade, de forma consciente, sem aflições e sem tormentos voluntários. Avante, companheiros! Deus nos espera. Jesus é a luz que nos mostra o caminho para a nova era. Paz